Muito boa tarde, meus amados, tudo bem? Estamos aqui no nosso 25º dia da nossa campanha de oração, curas e milagres. E eu quero louvar a Deus por esse dia maravilhoso. Um dia que com certeza, antes mesmo de acordarmos, Deus já tinha preparado tudo que nós precisávamos para desfrutar dele. Basta que a gente tome posse e dê passos para que isso aconteça. É assim que Deus age. Ele prepara o campo para que nós façamos a colheita. Então eu quero agradecer a Deus pelo dia maravilhoso que Ele proporcionou. Agradecer a Deus pela vida de vocês, crendo que o Senhor está trabalhando desde o amanhecer na nossa vida. Afinal de contas, o Deus que a gente serve não dorme, não é verdade? Então, antes de mais nada, agora vamos para o nosso livro, para a nossa leitura, crendo que o Senhor vai falar com a gente e vai ministrar a sua palavra no nosso coração. Depois vamos fazer a nossa oração, beleza? E o tema do 25º dia fala em obediência. Nossa mente vive entre o espírito e o corpo. Por isso, ela precisa estar em obediência a Cristo. E o versículo do dia diz: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10:5. Vou repetir esse versículo, tá? Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10:5. Obedecer. No mundo de liberdade, obedecer cada dia tem se tornado mais difícil. Essa é a realidade. As pessoas começam a criar suas próprias conclusões, as pessoas começam a construir suas próprias vontades e até as suas próprias crenças. E isso faz com que as pessoas comecem a achar justificativas para não obedecer a Deus. Essa é a verdade. O excesso de informação faz com que você ache justificativa de todas as maneiras para não obedecer a Deus. E o coração rebelde não agrada a Deus. Nós sabemos que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus, ele é fiel, ele é lealdade, mas ele também é justo. E quando ele fala em justo, é para com aqueles que o obedecem e o amam verdadeiramente. E quando nós abrimos mão de obedecer a Deus e começamos a fazer a nossa própria vontade, nós perecemos. E aí vem as lutas. E aí vem as dificuldades. Porque Deus nos deixou um livro chamado Bíblia Sagrada, para que nós tenhamos a palavra dele nas nossas mãos e possamos saber o que ele espera e o que ele quer de nós. Basta a gente ler e obedecer. As lutas, as dores, o sofrimento é causado pela desobediência, pela desonra, pelo descumprimento da palavra. Obedecer quer dizer fazer com que você ame mais a Deus do que a sua vontade. E aí é onde está o problema. Porque muitas vezes nós queremos amar mais a nossa vontade do que obedecer a Deus. E aí é o que diz aqui: a nossa mente vive entre o espírito e o corpo. O corpo são as nossas vontades. O espírito é a vontade de Deus. Quantas vezes você achou uma justificativa para fazer aquilo que quer e desobedecer a Deus? Sabemos que Deus é generoso, sabemos que Deus é misericordioso, sabemos que Deus perdoa. Mas até onde vale a pena desagradar a Deus para satisfazer o nosso coração? Até onde vale a pena desagradar a Deus para satisfazer o nosso corpo? Até onde vale a pena desagradar a Deus para desconectarmos o nosso espírito do Espírito de Deus? Obedecer é a chave que nos leva para mais perto de Deus. Obedecer, obediência. Saber que nós somos servos e não senhores. Nós queremos ser senhores de Deus e muitas vezes queremos que Deus nos obedeça. E aí é o grande problema. Deus, ele é Senhor e não servo. Antigamente, antes de falar do amor de Deus, existia o temor a Deus. Hoje ninguém mais teme a Deus. Muitos amam a Deus, mas esquece que Deus também é severo, justo e poderoso. E ele corrige os seus filhos, e ele fala isso na Bíblia, porque o pai que ama também corrige o seu filho. E o filho que precisa ser corrigido é o filho desobediente. Então basta obedecer
Mas obedecer ao que, Leandro? Você está falando de doutrina de igreja? Você está falando do quê? Da vontade de Deus. Desobedecer ao Espírito Santo, ofender ao Espírito Santo, negar a Cristo, não conhecê-lo e reconhecer o Senhor como Salvador da sua vida, viver por caminhos tortuosos, tudo isso é desobedecer. Transformar do pecado um hobby, tudo isso é desobedecer. Amar mais o dinheiro do que o Senhor. E muitas outras coisas que na leitura da palavra de Deus a gente pode encontrar. O que Deus quer dizer para você hoje é: qual o teu pecado de rebeldia? Qual o seu pecado de rebeldia? O que talvez está afastando você de ser abençoado por Deus? Qual a desobediência que ainda tem impedido o milagre na sua vida? Nós precisamos obedecer. Porque a fé sem obras, ela é morta. E a obediência é uma obra do Espírito. A desobediência é uma obra da carne. Então nós precisamos obedecer. Porque quando nós obedecemos, nós podemos confiar tranquilamente que o poder de Deus, a graça e a glória dele se derramará sobre as nossas vidas. Porque nós estamos em obediência. E qual pai que não tem prazer em abençoar o filho obediente? Qual pai que não zela do filho obediente? Porque antes de zelar pelo filho desobediente, ele precisa corrigir. Porque o pai que fecha os olhos para a desobediência do filho, ele também está pecando. Ele se torna conivente ao mesmo pecado. Então nós precisamos entender que obedecer nos leva a Deus. Viver uma vida de obediência faz com que Deus se agrade de nós. Viver uma vida de obediência faz com que os milagres e as bênçãos do Senhor sejam derramados para nossas vidas. Então essa reflexão que eu quero deixar para você hoje é: qual o seu pecado de rebeldia? Aonde você tem desobedecido a Deus? Peça para que o Espírito Santo fale com você hoje. Peça para que ele possa te direcionar. E principalmente que ele dê condições para que você possa se consertar, para que os milagres e a glória de Deus sejam derramados sobre a sua vida. Amém, meus amados? Essa é a palavra de hoje. Vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra de hoje. Antes, Senhor Deus, de ela cortar nas outras pessoas, o Senhor sabe que ela desce e corta em mim também, Senhor. Por isso eu te louvo, Senhor Deus, em nome de Jesus, e quero pedir pelo Teu Espírito Santo de Deus, que Ele venha falar ao meu coração e mostrar-me os meus pecados de desobediência, para que eu possa me consertar com o Senhor. Mas antes de mais nada, eu já quero pedir perdão a Deus pela minha desobediência, pelas minhas falhas, porque todos somos falhos e pecadores. Mas eu quero cada dia me tornar melhor para Deus. Eu quero me tornar cada dia mais agradável para Deus. Então eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha dar clareza para a minha vida e para a vida de todos os irmãos que estão assistindo esse vídeo, aonde nós temos lhe desobedecido, Senhor. E que pela sua misericórdia e pela sua graça, o Senhor venha mostrar como nós podemos nos corrigir, dar possibilidades e condições para nos livrarmos dos pecados de rebeldia. E principalmente, Senhor Deus, pedir para que o Teu Espírito Santo direcione, Senhor Deus, a nossa vida para uma vida correta, que te agrada, que te louva e que traz alegria no Teu coração, Deus. Pai, em nome de Jesus, derrama a sua bênção sobre a vida de cada um. Enche-os do Teu Santo Espírito neste sábado e abençoa cada casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus amados, que Deus abençoe vocês e que o Espírito Santo de Deus possa falar com vocês neste dia e mostrar-lhes o caminho da verdade, em nome de Jesus. Que Deus lhes abençoe e fiquem com Deus.